Coloquei. Ele se distraiu aí. Pô. Bora. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né, para mais uma noite, mais uma noite de discussões aí, aqui da Clínica Obstétrica da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Então, hoje a gente tem o prazer de ter a doutora Jussara Leiko Sato Tebet, é a nossa coordenadora técnica, né, do Centro Obstétrico, Casa da Gestante, né, então tem uma atuação muito importante aí na Clínica Obstétrica da Cachoeirinha, e trouxe esse tema aí que é importantíssimo, né, Ju? Então a gente fica muito feliz com essa reunião de hoje. Fique à vontade e obrigado pela disponibilidade aí para a gente ter essa discussão hoje à noite. Toda sua. Obrigada, queria agradecer a todo mundo. Na verdade, essa aula é mais um bate-papo e eu acho que vale a pena para incentivar a equipe assistencial, da importância, né, da contracepção na maternidade. Então, hoje a aula é sobre o DIU de cobre no pós-parto e pós-aborto. A gente vai falar um pouco sobre a técnica e experiência na maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Só que eu acho que está aparecendo aqui vocês aqui na frente da minha imagem. Você clica no topo e joga lá para cima, Ju. Ele vai... Acho que ele sobe e minimiza. Consegue? Ou você tira. Tem uns quadradinhos. Em cima, você pode pôr Side by Side Mode no View Options em cima. Aí você consegue colocar todo mundo no cantinho. Ficou melhor? Deu. Então, o objetivo dessa aula é mais para garantir acho que todas as mulheres têm direito ao acesso aos recursos para o planejamento reprodutivo, né, em todos os cenários, né, da assistência à mulher, inclusive nas maternidades. A oferta do DIU de cobre nas maternidades, ela visa reduzir a gravidez não planejada e melhorar também o acesso ao método contraceptivo. O objetivo dessa aula é divulgar as evidências científicas sobre a inserção do DIU no pós-parto e no pós-aborto imediato. Não tem como a gente falar na contracepção sem comparar com o impacto sobre a mortalidade materna, né? A razão de mortalidade materna nas regiões, em diversas regiões do país, no norte, no nordeste, sudeste, sul, a gente observou uma redução importante na mortalidade materna. Embora a gente pode até observar aqui que houve uma redução importante, mas o centro-oeste foi a única região do país que não houve uma redução da taxa de mortalidade, né? Mas, embora houvesse essa redução, ainda está muito longe da gente atingir a meta do milênio, que é de 35 óbitos maternos a cada 100 mil nascidos vivos, né? A nossa média está em torno de 55 mortes maternas em 100 mil nascidos vivos, né? O aumento dos contraceptivos nos países desenvolvidos, ele reduziu em torno de 40% a taxa de mortes maternas, né? Simplesmente reduzindo as gestações não planejadas. E quando a gente fala em redução de gestações de alto risco e aquelas que poderiam evoluir para um aborto inseguro, ela reduziu em cerca de 25% a taxa de mortalidade em um pouco mais de 10 anos, né? O que a contracepção, o uso de contraceptivos poderia intervir nos desfechos materno, fetais e na sobrevida infantil, né? Um trabalho realizado aqui e publicado no Lancet, a gente pode até observar aqui no gráfico que houve uma redução da taxa de mortalidade infantil em crianças com menos de 1 ano, crianças na faixa etária de 1 a 4 anos e a desnutrição, né? A gente observa que quanto maior o intervalo interpartal, né, de 18 meses até 4 a 5 anos, menor essas taxas. Então, melhorou muito quando a gente melhorava o intervalo entre os partos. Da mesma forma, né, se a gente observa aqui nesse gráfico do lado, também os desfechos maternos, né? Houve uma redução dos partos pré-termos, dos baixos pesos, pequenos para a idade gestacional, os óbitos fetais, os óbitos neonatais fetais, neonatais precoces, né? Isso porque simplesmente quando a gente reduz
esse intervalo interpartal, né? Quando a gente fala intervalo interpartal, é do nascimento do último filho até o teste de gravidez positivo. Então, quando a gente aumenta esse intervalo de 18 meses até 4, 5 anos, melhora esses desfechos. Tá indo aqui. Deixa eu ver. Aqui. Quando a gente fala em gravidez não planejada, a taxa mundial está em torno de 40%, né? E olha como na América do Sul, né? A maior taxa mundial é a da América do Sul, né? 62% de gestações não planejadas. E quando a gente fala em Brasil, a taxa está em torno de 55%, né? E aí, principalmente, o maior número que impacta nesse número são os adolescentes, né? Que é um número muito preocupante, né? Em torno de 66% das adolescentes têm uma gravidez não planejada, né? Tem um trabalho do Nascer no Brasil, que mostrou que 30% das adolescentes que engravidam voltam grávidas em menos de um ano. Então, o número é alarmante mesmo, né? A prevalência de contraceptivos, isso não é tão baixo, né? Você vê que o número de contraceptivos entre mulheres na idade fértil, na MENAC, entre 15 e 49 anos, é alto, está em torno de 80%, né? Mas quando a gente vê o DIU como método de escolha, ele é pouco utilizado, é menos de 2% do método de primeira escolha como método contraceptivo. E ele é conhecido entre as mulheres, né? Tá em cerca de 87% conhece o DIU como método contraceptivo, mas não é a primeira escolha. Quando a gente fala nos desfechos maternos, infantis desfavoráveis, né, e o impacto que isso possa provocar, a gente vê que observa um aumento, né, de riscos de pré-natal inadequado, porque muitas dessas mulheres elas têm uma aderência ao pré-natal, né, porque tem crianças pequenas, ou o intervalo interpartal é curto, ou aumento né, da procura do aborto inseguro, e isso sim impacta indiretamente na mortalidade materna. Por outro lado, né, o aumento da vacinação inadequada, a redução da amamentação, porque ela acaba parando de amamentar por menos de 6 meses, o aumento de partos prematuros, isso sim interfere na mortalidade e aí aumenta sim a taxa de mortalidade neonatal e a mortalidade infantil. Se a gente vê qual grupo de mulheres que teria maior chance de gestação não planejada, né? As adolescentes, em torno de 70%, né? Usuárias de álcool e drogas, em torno de 85% a 100%. Opa! Acho que voltou. E as mulheres com doenças crônicas, em torno de 80% a 93%. Essas mulheres, quando eu falo em doença crônica, mulheres epiléticas, 80% delas têm uma gravidez não planejada, lúpicas, 70%, mulheres transplantadas renais, em torno de 93%, eu fiquei quase 10 anos acompanhando as pacientes, fazendo pré-natal de mulheres com transplante renal, e o índice era muito grande, né? E a grande maioria era vinha de uma gestação não planejada. Aí a gente observa que a gente está falhando, né? Os médicos e os profissionais de assistência de saúde estão falhando em não permitir que essas pacientes escolham o melhor momento para engravidar, né? Às vezes, a grande maioria dos médicos, às vezes, não sabe lidar com essas doenças crônicas e acabam oferecendo um método pouco eficaz para essas pacientes. E elas acabam engravidando, né? E aí, a pergunta é, quando oferecer e quando iniciar o método contraceptivo, né? Existem 2 momentos que a gente poderia abordá-los, no pós-parto imediato, né, antes da alta, e na visita de 4 a 6 semanas no puerpério, né, na unidade básica. Oi? Ju, posso te interromper? Desculpa. Pode. Eu acho que assim, olhando, desculpa, só fazer alguma intervenção, a gente costuma, né, ir discutindo aqui durante a aula. Eu acho que tudo que você falou até agora foi tudo muito importante, né? Então, na verdade, quando a gente pensa que a anticoncepção é só a questão do número de filhos que a paciente planeja ter, qual é o tamanho que ela quer ter de família, não é só isso, né? Você mostrou aí por inúmeros gráficos e dados que o impacto
socioeconômico, o impacto nas complicações para a gestação e para gestações futuras, o impacto para a qualidade de vida e mortalidade, tudo muda, né? E mesmo para aquela gravidez, então, o paciente que não faz pré-natal, aumento de risco de parto prematuro, até de malformações, né? A gente sabe que as medidas periconcepcionais também fazem diferença para aquela gestação. Então, é muito amplo, né? Deixa a gente muito preocupado, né? Na verdade, a gente fugir dessa responsabilidade, né? Da responsabilidade de participar com essa paciente, né? Com essa mulher da anticoncepção, né? Então, acho que isso precisa ficar bem claro, né? Não sei se todo mundo conseguiu perceber a gravidade, né? A importância da anticoncepção. A gente vai focar no puerpério agora, mas assim, não só para o puerpério, acho que para toda a fase da vida da mulher, né? Acho que isso ficou bem claro aí nos teus slides, né? Acho que isso é muito importante. Eu acho né? que é muito mais grave a gravidez não planejada, mas pior do que isso é o intervalo interpartal curto, né? Eu acho que a gente submete um organismo que está espoliado a uma nova sobrecarga de espoliação, né? Então, é isso, por isso a importância dela sair com método contraceptivo na maternidade, né? Então, por isso que se quiser fazer mais alguma... Não, acho que era isso mesmo. Acho que para a gente deixar bem claro, né? Eu acho que o grau de importância do que a gente está falando aqui hoje, né? E isso serve para... A gente está com mais de quase 60 participantes aí, todo mundo acompanhando. Então, são informações muito essenciais, não só para a gente ali dentro da Cachoeirinha, mas para os residentes que estão acompanhando, para quem de outros serviços está acompanhando o que a gente vai falar. Então, os países em que a anticoncepção ela é disponível, em que ela é divulgada, em que tem muita orientação, a gente tem resultados diferentes, né? Então, acho que isso precisa ficar bem claro. Mas pode seguir, desculpa a intervenção aí, Ju. Nada. Então, quais são os momentos importantes para a gente abordá-la, né? O pós-parto imediato, que é antes da alta, e a visita corporal na unidade básica, né? Que ocorre entre 4 e 6 semanas. Mas a gente tem que destacar aqui que cerca de 10, 40, até 50% das puérperas, elas não retornam à consulta pós-parto na unidade. Então, aqui a gente tem que chamar a atenção que o momento para a gente abordá-la... Deixa eu subir aqui. Acho que no momento é aqui, no pós-parto imediato, antes da alta, ainda na maternidade, né? Existem muitos desafios, né? Para isso, a gente tem que enfrentar alguns desafios que eu destaquei aqui, né? Uma é que 50%, né? Quase mais de 50% dessas mulheres, particularmente as vulneráveis, adolescentes, elas não retornam à consulta puerperal para fazer o aconselhamento do planejamento familiar. Né? Outros desafios as barreiras, né, do acesso ao DIU na unidade básica. Nem sempre as unidades assistenciais de saúde, tanto a maternidade como as UBSs, elas não têm a oferta e nem profissionais treinados para sua inserção. Então, são alguns desafios importantes, né? E mesmo agora, acho que a grande maioria das maternidades, elas têm acesso a esse método contraceptivo, mas os fluxos, os protocolos não são tão bem destacados para incentivar essas pacientes na inserção do DIU, né? E a inserção do DIU, às vezes a burocracia para conseguir também é difícil. Então, eu vou destacar aqui que é por todos entre essas traves, né, acabam com que o Brasil utiliza esse método numa prevalência muito pequena, né? Você vê que é em torno de 2%, é a menor de todos os países da América Latina, né? Os Estados Unidos já é um pouquinho mais alto, a França, eu não coloquei aqui a Inglaterra tem em torno, antigamente, há uns 10 anos atrás, ela tinha em torno de 18%. Ela aumentou 10%, foi para 28%. E só essa melhora do uso do DIU como método contraceptivo e nas maternidades, ela reduziu em torno de 18% a gravidez não planejada. Então, é questão de incentivar, da gente fazer uma política mais forte para incentivar a utilização do DIU como método contraceptivo de mais prolongado, né?
E eu E acho aquilo que, na verdade, né, Ju, assim, a gente tem que despir de preconceitos, né? Eu acho que mesmo entre o médico, a gente tem um grau de preconceito impregnado aí ao DIU, que eu acho que você vai mostrar nos próximos slides aí, que é muito menos complicado, que a gente tem índices muito bons de resultados aí, que precisa ficar claro para todo mundo, né? Às vezes, quando a gente pensa, e às vezes até os mais novos aí que estiverem acompanhando a aula, quando pensam em contracepção relacionada ao período puerperal, acha que a gente está falando de laqueadura, e não é isso, né? Você está mostrando aí os vários benefícios, né? Então, as características dele também, né? É um método muito efetivo. Ela só tem de contra mesmo, do lado negativo, é só a falha de expulsão, né? Mas ele é um método muito seguro. Ele é um método semelhante ao método cirúrgico. Você falou do método Laqueadura. da laqueadura, né? Mas você vê, a falha dele é quase semelhante a ele, né? Isso é muito seguro, tem poucos efeitos colaterais. A gente não precisa lembrar, né, como igual se a gente pegar essas pacientes mais vulneráveis, né, adolescente, ela não precisa ter essa lembrança diária, mensal, né, ela tem ação prolongada, o DIU é de 10 anos, irreversível, né, a fertilidade, ela retorna assim que a pessoa retira o DIU. Então, hoje, tantas mulheres, elas se arrependem, né, da laqueadura e não tem outro um método para reverter. Eu citei aqui, eu dividi aqui em 2 grupos, algumas traves, né, que a gente tem entre os profissionais e as mulheres para quê? Para aumentar a utilização do DIU, né? Os profissionais, eu acho que vale a pena a gente incentivar, atualizar, sensibilizar os profissionais, o ginecologista, o médico da família, a enfermeira, para a inserção do DIU, né? Incentivar a inserção do DIU. E romper uma cultura, né? Que é antiga, a pílula, ela sempre foi um método de escolha, de primeira escolha, né? E a gente tem que romper essa cultura, né? É um método hormonal, não hormonal, né? Então, tem muito poucos efeitos colaterais. E reconhecer, fazer com que os gestores, eles reconheçam que o planejamento reprodutivo, ele tem que iniciar também no período da gestação, no parto, no abortamento, e não na rotina ginecológica, né? Então, acho que tem outros momentos que a gente pode fazer com que a paciente conheça esse método, né? Entre as mulheres também, a gente precisa incentivar o conhecimento delas. Muitas têm muito pouco conhecimento, mitos, né, que não são verdades, né? Eu coloquei aqui, separei alguns mitos, né? Que a grande maioria das vezes as pessoas acreditam que adolescente no LIPRA não pode utilizar o DIU como método contraceptivo, provocar alguma infertilidade, isso não é verdade, né? Os estudos mostram que não interfere nada na infertilidade, né? Alguns critérios também equivocados na inserção, que só pode colocar na mulher menstruada, alguns momentos, assim, até assim, a inserção no DIU, o DIU na mulher menstruada, também a gente acaba ficando mais confortável, porque a gente sabe que a mulher não está grávida. É um momento que o canal cervical ele abre um pouquinho, dilata um pouco, então o desconforto para a inserção é um pouco melhor, mas não é um critério importante, né? Ela pode ser inserida em qualquer momento, né? Também alguns colocam o condicionamento da inserção para a realização do ultrassom Papa Nicolau previamente, isso também é apenas mito, né? E que o DIU é abortivo, né? Esse é um dos maiores mitos e que a gente precisa orientar a população, né? Quem pode utilizar? Quase, como a gente falou aqui, né? Quase todas as mulheres no pós-parto. Normal, cesárea, no pós-abortamento, né? A contraindicação aqui é mais quando está relacionado a algum quadro infeccioso, né? Uma ruptura prematura de membranas ou um quadro de hemorragia pós-parto, que aí sim, esses pacientes a gente acaba não colocando. Tudo bem? Posso continuar aqui? Não, eu também quero. Volta um pouquinho o slide anterior, Ju, por favor. Me explica então por que a gente não está colocando DIU em todo mundo, Ju. Porque, ó, todo mundo pode utilizar. Não tem contraindicação.
não tem explicação, né? Então, Não. a gente tem que oferecer DIU para todo mundo. É isso que você está querendo dizer com essa aula? Você vê que aquilo que é o slide anterior que eu citei, né? Existem muitos mitos, tabus, né? Que é falta de informação. Então, é isso que é essa explicação, porque a gente não coloca DIU em todo mundo, né? Então, falta conscientização dos gestores das maternidades para incentivar a inserção do DIU no pós-parto, né? Protocolos de inserção, acho que falta isso, porque não tem por que a gente não inserir o DIU pós-parto, né? Visto os benefícios que ela tem, a prevenção de uma gestação não planejada. Então, é isso, né? Vou falar um pouquinho mais das taxas, né? Da efetividade do DIU. A doutora Regina é colega nossa do corpo clínico, da ultrassonografia, e é uma das pessoas que faz o controle do DIU pós-parto, né, Regina? Boa Pode noite abrir a câmera a todos. se você quiser. Eu gostaria de fazer um comentário, que eu sou adepta do programa do DIU, acho um programa social que a gente vai ter mais resultado. Na penúltima aula que a doutora Vera deu na maternidade, ela comentou que em 15 anos nós não conseguimos baixar os números de gestações indesejadas. Então, eu até fiz um cartaz para entregar para as pacientes, um papel, um panfleto, para tentar orientar, porque muitas delas não têm orientações assim, no sentido da facilidade, dos benefícios do DIU. E agora que as residentes estão passando comigo e fazem esse acompanhamento com ultrassom para controle de posição, elas dizem, ai doutora, por que a gente não tem esse papel para entregar durante a internação? Porque às vezes eu não tenho tempo para falar os benefícios. Eu acho que isso era uma coisa interessante da gente fazer. Não, com certeza. O que vocês acham? A conscientização, eu acho que assim, muitas dessas pacientes, elas têm o primeiro conhecimento, né, do DIU, da efetividade, na maternidade, né? É isso que eu chamo muita atenção dentro das metas que a gente tem de conscientizar os profissionais, é que eles acabam deixando o DIU como uma segunda opção, né? E não mostra o quão ele tem de benefícios e qualidades em relação à pílula, que hoje é um dos métodos, é o primeiro método de escolha entre as mulheres, né? Eu acho ótimo também, viu, Regina? Eu acho que a gente podia até... esse tipo de discussão, no caso nosso ali da maternidade, ele tem que ser feito ali no pré-natal, né? Então, eu acho que lá é um bom momento para a gente distribuir esse informativo e também quem tiver na assistência lá no pré-natal é um bom momento. Muitas vezes a gente acaba deixando para falar ali na hora do pré-parto e tudo, né? Que também é um momento bom, porque muitas pacientes que têm o parto na nossa maternidade, elas não fizeram pré-natal conosco. Mas as que fazem o pré-natal conosco, essas não tem desculpa. A gente tem que conversar de anticoncepção no pré-natal. Eu acho que um momento bom seria lá no pré-natal também, viu, Regina? Outra coisa, Enoque, a orientação para o retorno de controle está sendo falha. Hoje teve 100% das pacientes que deveriam vir para controle não vieram. Então, isso compromete a adesão ao método, né? Sim. É aquilo que eu destaquei, né? Depois que ela ganha, ela sai da maternidade, o retorno para elas é muito difícil, né? Você vê, elas não vão na consulta do porpério, mesmo com o DIU, que a gente tem o retorno para fazer ultrassom, para avaliar a localização do DIU, elas faltam. Então, é isso que a gente acaba perdendo, né? Ela vai no segundo momento, vai na unidade básica remarcar a consulta, conseguir fazer ultrassom por fora, mas você vê, elas acabam voltando, porque é muito difícil, né? Com o bebê em casa, sozinha, ter que sair de casa, ainda mais nesse período de pandemia, elas acabam não... O número de faltas é muito grande, né? Posso falar aqui como representante do puerpério? Fica à vontade. A doutora Tatiana é uma das nossas médicas do corpo clínico que atua também no puerpério, né, Tatiana? E no pré-natal. E no pré-natal. Então, a gente estava falando dela também, né, Tati? Isso. Tô brincando. Então, eu acho que é muito importante mesmo, né, a gente orientar sobre o DIU na consulta de pré-natal. Mas é o que você falou, uma grande parte das pacientes que acabam tendo bebê na maternidade não são do nosso pré-natal.
Então, acho que o pessoal que está fazendo o pré-natal na UBS também tem que orientar, olha, na maternidade, coloca o DIU pós-parto. Então, você, quando chegar, já informa. Eu brinco com as pacientes, eu falo assim, você chegou, para quem te falar bom dia, você fala, eu quero colocar DIU. Bom Eu dia, também falo DIU. isso, Tatiana. Eu também falo isso. Tudo que é médico que você encontrar, fala assim, eu quero colocar DIU. Isso. Eu quero. Isso, Sempre. porque falou bom dia, você trocou de setor, oi, olha, eu quero colocar o DIU, para não deixar passar. Agora, esse retorno, depois que elas colocam o DIU e elas voltam, né, para fazer ultrassom ou não voltam, isso sempre foi um problema, né? Elas colocam o DIU no pós-parto, a gente marca, deixa marcado a data do ultrassom, o horário, dá o papel, e eu não sei onde é que é a falha, que elas não retornam. Sinceramente, eu não sei, porque a gente orienta, mas isso desde o começo que o projeto começou é um problema. Porque elas saem com o DIU da maternidade, o segmento se perde, elas não retornam para fazer ultrassom. Aí eu não sei se... Eu ainda acho, Tatiana, que a falha agora está maior. Porque eu fiz todos os outros controles de DIU, a gente fez também, e a gente agendava 15 pacientes, tá? Faltavam 5, 6. Agora, de 6 agendadas, 6 faltaram. Pode ser Muita também gente, pela né? pandemia, né, Regina? Muitas pessoas não estão saindo de casa, ainda mais para retornar para o hospital, elas acabam não querendo ir nesse momento, falar, vou fazer ultrassom em particular ou em outro momento, porque elas também têm medo, né, de retornar ao hospital por causa desse Não, eu concordo com você, mas eu também tenho certeza que deste retorno e deste confirmar com o DIU e as orientações que a gente dá neste momento é fundamental para a adesão dela ao método. Senão, certamente, você vai ter ela voltando no PS para retirar o DIU. Sim. Eu acho... Posso falar um pouquinho, rapidamente? Eu acho que... Quem está falando? Eu não estou vendo. É Ana Marta. Eu sei, mas eu quero que ela se apresente. Não, mas eu tô... Não, eu não estou A doutora Ana Marta, deixa eu te apresentar, porque como esse vídeo depois fica disponível, eu sei que muitos médicos da rede também... Deixa eu botar uma luz aqui, peraí. Como depois muitos médicos da rede, do município, vão estar assistindo para aprender com a doutora Jussara sobre DIU, né, das indicações, acho que é importante. Todas as falas aí são bem importantes, né? Então, a doutora Ana Marta é a nossa diretora assistencial da Maternidade Cachoeirinha, né, Ana? E ela vai entrar com a gente. Vamos ver se aparece. Não sei. E depois eu prometo que a gente deixa você seguir, Ju, na tua aula. Fiz um corte aí. Vontade. Tá aparecendo alguma coisa Agora aí? tá, Ana. Pode falar, né? Então, não, assim, a questão do retorno, realmente, desde que começou o projeto do DIU pós-parto, a gente sempre teve essa falha. Eu acho que tem a ver... muitas dessas mulheres têm outras crianças em casa, acho que ela está com um bebê de 1 mês em casa, isso acaba sendo e isso é uma situação. A outra situação que a gente pode ver também, hoje em dia a gente está falando muito do teleatendimento, está falando muito dessa questão da teleconsulta, então é uma ferramenta que de repente pode até tentar confirmar com a paciente, fazer como é que faz? Confirmação prévia do exame, né? O contato médico prévio. A confirmação da consulta. Acho que pode ser uma estratégia, pode ser essa, a gente fazer a confirmação de consulta por telefone. Eu sei que isso é difícil para a gente, porque a gente também não tem gente para fazer isso lá, né? Ou a gente usar a própria UBS para fazer isso, a gente mandar para a UBS uma lista de pacientes, se a gente conseguir. Aí a gente teria que fazer, na hora de agendar, saber de que UBS ela é. Como o agendamento é feito no papel, manual, não é um agendamento no SIGA, então a gente teria que anotar do lado da paciente a UBS que ela é vinculada, para a gente poder mandar uma lista para as UBSs, entendeu? Não sei, pode ser uma estratégia também. A gente pedir que a UBS faça esse papel para a gente, ou se a gente conseguir alguma forma de fazer confirmação de retorno, também pode ser uma. Mesmo a convocação das faltantes, né, Ana? Às vezes faltou. Então, mas para a gente convocar a faltante, a gente tem que ter o contato dela. O contato dela tem a etiqueta que tem um telefone dela,
tá? É uma coisa. A segunda coisa é saber qual UBS que ela é vinculada. Então, para eu saber isso, eu tenho que ter o número do SUS dela. Se eu não tiver isso, se fizer só o nomezinho dela e o dia da consulta, do exame, eu não vou ter como falar com ela depois. Então, a gente pode pensar numa estratégia. A gente tem algumas dificuldades. Quem é que vai fazer esse contato? Primeira dificuldade. Segunda, aí, assim, se você mandar por e-mail para a UBS, a gente deixa por conta deles. Ó, essa paciente teve bebê tal dia, colocou o DIU, consulta de ultrassom para... Eu acho que uma coisa, então... só para finalizar essa nossa discussão, então, para quem estiver assistindo e não trabalha conosco dentro da Cachoeirinha, né, que é importante esse retorno dela. Por quê? Porque a gente sabe que perto de um DIU que foi colocado fora do puerpério, a incidência ela sobe um pouco, né, Ju? A incidência de expulsão, de má localização. Não quer dizer que ele não funcione e tudo, mas isso acaba influenciando de uma certa forma. Então, uma vez que foi colocado o DIU no puerpério imediato, a gente marca um retorno para essa paciente aonde? Na ultrassonografia, para checar a posição do DIU. Perfeito. Poxa, mas se aumenta a incidência de DIU mal localizado, isso é porque é um método ruim? Não, pelo contrário. A paciente que voltou, ela pode ter a retirada e recolocação de outro DIU, né? Eu acho que isso precisa ficar claro. Não sei se você vai falar isso nos próximos slides, eu estou dando spoiler aqui, né? Não, mas pode seguir tua aula, desculpa. Imagina. Mas eu acho que, assim, a taxa de expulsão, a única coisa que eu tinha falado, né? Um problema do DIU seria mais pela taxa de expulsão, não pelas complicações, né? De infecção, perfuração, a gente viu, eu já falei que é quase de 1 a cada mais de 1.000 pacientes que a gente coloca, né? Mas o problema, eu vou destacar aqui alguns momentos, né? Os diferentes momentos da inserção do DIU pós-parto. O melhor momento seria até 10 minutos da decapitação placentária, né? Ela tem em torno de 2 a 9% da expulsão em 6 meses. Embora a gente fale que a inserção precoce, né, que a gente fala daqueles após os 10 minutos da decapitação e até 48 horas que ela fica na maternidade, parece ser alto, né, 24% de expulsão. Mas se a gente comparar que essa paciente, essa adolescente, essa paciente vulnerável não vai retornar, como a gente tem visto, que ela não vai retornar, não retorna nem para ver a posição do DIU. Quizá vou retornar na consulta puerperal. Se a gente comparar 24% e gravidez não planejada, eu prefiro que ela faça a inserção precoce e tem esse maior risco de 24% de expulsão. Por quê? Ela não vai retornar tão cedo na consulta do puerpério. Mais de 50% delas não retornam. Mesmo sob orientação, sem nenhum contraceptivo, ela sai assim, zerada da maternidade, sem nenhum método contraceptivo, ela não volta, mais de 50% não volta à unidade básica para o aconselhamento, para o planejamento familiar, né? Então, do que ter uma gravidez não planejada e todo aquele risco, 24% é pequeno, né? E outra comparação também com a inserção ambulatorial, né? Comparando com a inserção depois de 4 semanas, em torno de 4%, né? Então, está quase lá, de 2 a 9%. A gente pensar aqui também na cesárea. A cesárea geralmente é um pouco mais baixa a inserção, né? 10%, mas às vezes é um pouquinho menos na taxa de expulsão em 6 meses. Por isso, aqui eu citei aqui embaixo de todos os slides, eu coloquei a fonte de alguns artigos que eu estudei, né? Então, acho que aqui várias revisões sistemáticas, a gente tem uma revisão sistemática grande com 15 estudos, né? E mostra a importância da inserção do DIU na maternidade, né? Principalmente por alguns desses motivos, né? Ela está mais motivada a evitar nova gravidez, ela acabou de sair de uma gravidez, então ela quer um método seguro para que ela não tenha uma gravidez tão rápida. A certeza de que ela não está grávida, então aí para o profissional também ele fica mais seguro. É uma excelente estratégia para a prevenção de gravidez não planejada e intervalo interpartal, né, que eu havia dito no começo da aula. E eu falo de novo, ela não consegue retornar na consulta puerperal naquele período de 4 a 6 semanas. Então, é importante, várias revisões sistemáticas que a gente tem lido que mostra que é importante, sim, a inserção do DIU, e eu volto sempre bater nessa tecla, né? É importante a gente sensibilizar essa paciente
na gravidez, no parto, no pós-abortamento. Como que a gente poderia fazer para garantir isso, a inserção do DIU nas maternidades, né? Então, a gente precisa utilizar de metodologias ativas. Aí a Regina começou a falar, eu falei, olha, ela falou exatamente isso, metodologias ativas, né, para implementar o DIU no pós-parto, pós-aborto, no pré-natal. Acho que isso é mobilizar as pessoas que estão na assistência, né, na unidade básica, no pré-natal, para que elas tenham conhecimento do DIU e que saibam que o DIU pós-parto vai ser um excelente momento para inserir. Então, por isso que eu acho que, sim, a Regina tá certíssima, né? Esses folhetos informativos é muito importante, né? Para a gente começar a incentivar, colocar quais são os benefícios desde o pré-natal, né? Então, por isso, incorporar o próximo item, incorporar a equipe multiprofissional. Aluno, interna, residente, psicóloga, assistente social, todos, a enfermagem, né? Acho que todo mundo tem que estar mobilizado para divulgar a oferta do DIU na maternidade, né? E aqui eu coloco o item aqui, eu coloquei o último, mas é para destacar as enfermeiras, né? A gente teve o primeiro DIU inserido pelas enfermeiras, são nossas apoiadoras, estão envolvidas no Parto Seguro, e são elas, assim, eu acho que são multiplicadoras para inserir o DIU nas maternidades, nas unidades básicas de saúde. A gente tem o apoio do Ministério da Saúde, da FEBRASGO, então eu acho que, sim, elas são importantes na divulgação, na inserção do DIU nas maternidades, né? Acho que isso é um destaque que a gente tem que valorizar. E eu acho que, assim, as últimas recomendações a gente falar sobre essa estratégia de reduzir a gravidez não planejada. Isso eu falei bem, destaquei bem essa importância, né? Existem evidências científicas robustas para que os gestores e profissionais implementem essa ação, né? A importância de evitar a gravidez não planejada, principalmente em pacientes vulneráveis, pacientes portadores de doenças crônicas, né? Os serviços, eles podem utilizar da lista de verificação para a gente incentivar o uso desse método. Eu até brinco, finalizando aqui a aula, eu brinco que até agora a gente teve as aulas do Henry sobre hipertensão, o professor Nelson sobre pré-eclâmpsia, hemorragia pós-parto, diabetes com o doutor Gilberto, e todos eles falam em metas, né, em indicadores que a gente poderia evitar a morte materna. Eu falo que essa aula é que fecha todas as aulas que eles acabam buscando reduzir a taxa de mortalidade, né? Se a gente reduzir gestações não planejadas, diminuir as gestações de alto risco, abortamentos inseguros, a gente vai estar reduzindo a taxa de mortalidade materna e a gente conseguir a meta do milênio, né? Então, acho que é isso que é importante. Eu acho que eu estou finalizando e agradeço o convite de vocês. E essa aula é muito mais para a gente sensibilizar as pessoas, as equipes assistenciais, da importância da inserção do DIU, né? E as pacientes, às vezes, desconhecem. E falta uma palavra de um profissional para orientar essa paciente na importância do DIU pós-parto, pós-aborto, né? E na maternidade. E é isso, pessoal. Ótimo, Ju, foi excelente a aula. E ela ficou, acho que, bem claro aí que a gente tem que amplamente divulgar. Você vai mostrar o vídeo? Pode mostrar. Tem videozinho, mas pode mostrar, acho que é interessante. Pode mostrar. Deixa eu ver se ele abre aqui. Aí é pós-parto vaginal, né? Using the forceps, guide the IUD to the uterine fundus. Ultrasound can be used to help assure fundal placement. After fundal placement of the device, open the instrument, turn it 90 degrees, sweep the forceps to the side of the uterus, and remove the instrument slowly. É isso aí. Essa etapa de soltar o DELI e rodar
saindo pela lateral é importante, né? Acho que E não, pra não trazer. fechar o dele também, né? Importante isso para não estragar, não danificar o cobre também, né? Isso é uma coisa que eles chamam muita atenção. Eu deixei no final da aula as técnicas para inserção do DIU pós-aborto, intracesárea, né? Intraoperatório na cesárea, mas mais para depois, para quem poder visualizar o vídeo posteriormente, e aí eles terem acesso à técnica de Excelente. colocação, tá bom? Tem mais um vídeo, não? Tá bom. É depois do vídeo. O bebezinho tá pedindo para não esquecer do Gil. Tá bom. Excelente. Perfeito as técnicas, né? Depois vocês, posteriormente, aí dá para vocês, todo mundo ter acesso. Acho que se quiser deixar na tela enquanto a gente faz uma pequena discussão. Pode, à vontade. Acho que Anote. alguém está chamando. Quem quer falar? Eu não estou vendo. Doutora Vera. Doutora Vera, prazer tê-la conosco hoje à noite. Que bom. Uma das grandes propagadoras, uma das grandes incentivadoras do DIU pós-parto, né, doutora Vera? Tudo começou com a senhora, a gestão. Sim. É importante a fala da senhora aí. Eu ia ter uma fala agora, mas eu quero que a senhora fale, eu prefiro. Sim. Todo prazer. Eu sempre gostei do método. Eu acho que é nossa obrigação difundi-lo. E a gente fez isso bastante em 2017, 2018, inserindo mais de 1.200 DIUs durante o ano. Aí, por a política do Ministério de Saúde, que não disponibilizou o DIU, a gente diminuiu muito isso em 2019 e depois, no finalzinho de 2019, já em dezembro, retornaram os DIUs. Então, a gente estudou muito todas as dificuldades da apresentação do método para os pacientes. Primeiro, o momento de oferta. É claro que não deve se perder nenhum momento para oferecer o DIU, mas é evidente que a paciente que está chegando à maternidade em período expulsivo, sem discussão de um método de planejamento com o parceiro, gera muita dúvida. Então, eu acho que o DIU é um método excelente que deve começar efetivamente no pré-natal, tanto na nossa unidade quanto na rede básica. A gente tem que realmente ensinar e disponibilizar o método para a rede básica nos treinamentos, para que a gente tenha maior efetividade, melhor definição, poder discutir as indicações, as contraindicações, avaliar a situação de cada uma dessas gestantes em relação ao método que está oferecendo. A segunda questão é realmente o acompanhamento do retorno dessas pacientes. A gente realmente verificou que existe algum entrave entre a alta e o agendamento por ultrassom e o retorno puerperal. É evidente que tem que ter uma dinâmica mais efetiva nesses agendamentos e uma conscientização maior. Talvez a gente pudesse aproveitar alguns momentos para falar sobre o DIU, aí dentro da maternidade. Eu acho que a reforma do PS, a Casa da Gestante, a gente poderia ter um canal próprio de televisão em que a gente pudesse estar falando, enquanto elas estão lá no PS ou estão na Casa da Gestante, ofertando, aí está aparecendo na televisão, falando do método, falando das vantagens do método, e grava de alguma forma na gestante, é oportuno elas aproveitarem esse momento. Eu acho que não discutir planejamento familiar, não ofertar DIU na casa da gestante, ou não aproveitar o momento que elas vão para a consulta do PS, nosso PS é lotado de pacientes nossas e não nossas, a gente está perdendo um pouco do tempo. A gente tentou esse canal de televisão, na época não foi possível também para estar discutindo isso. Mas outro momento importante da discussão do retorno é nas aulas de amamentação. Então, a aula de amamentação, a gente também quis que fosse discutido os métodos anticonceptivos, enquanto elas estão no puerpério, que reúne todo dia, pelo menos tinha uma reunião diária com todas as gestantes, aproveitar esse momento para falar da importância do método, da importância do retorno. E outra coisa que eu fico pensando, já que a gente tem essa dificuldade de um retorno imediato,
que sabemos que tem um número grande de expulsão de DIU, talvez associar alguma coisa até o 3º mês, antes que elas retornem para a revisão desse método. Quando da inserção puerperal, eu fiquei, pelo menos, acho que uns 6 meses fazendo inserção puerperal, eu dava um pacotinho de preservativo para cada paciente e orientava que ela devia usar enquanto não voltasse na consulta para fazer a revisão e o ultrassom. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que é um método excelente, depende mesmo do nosso cuidado, da nossa visão, da nossa obrigação social de estar oferecendo e difundindo, mas a gente tem que pegar a listinha, mandar chamar quem não veio, assim como faz com outras situações, né, Ana Marta? Eu mando chamar todas as molas que não vieram para consulta, manda se não, porque elas, tudo bem, elas mudam muito de telefone, mas o endereço não muda tanto. A gente chegou a mandar a cartinha com aviso de recebimento para solicitar o retorno dessas pacientes. Eu acho que é muito importante. Se a gente tiver um canal de televisão no PS para usar para esse tipo de programa, vai ser muito bom para a maternidade. Ajuda bastante. Elas ficam paradas lá enquanto elas estão lá esperando o resultado de exames, de ser chamada no pronto-socorro, já fica assistindo a aula Isso sobre o daí, DIU. doutora Vera, não precisa nem ser um canal de televisão, isso é complexo, caro, pode ser uma coisa bem mais simples, um vídeo mesmo, gravar uma sequência de vídeos e colocar isso para ficar rodando, é uma coisa bem simples, isso não é muito complicado de fazer não, viu? Isso aí dá para fazer sim. Eu acho que isso pode ser feito tanto na sala de espera, no ambulatório, né? No atendimento ambulatorial, quanto lá no PS, né? Que difunde o método, ela já sabe, se ela tiver alguma dúvida, ela vai perguntar alguma coisa durante a consulta, porque o nosso pré-natal, infelizmente, ele não é um pré-natal muito extenso, muito grande em número de pacientes, né? É bem pouco o número de pré-natal da casa em relação do número de partos que a gente faz para a rede. Então, ajudaria, né? Agora, quanto à efetividade, principalmente na adolescência, eu fiquei muito feliz que nós conseguimos abaixar pelo menos 4 pontos, e o que eu acho isso extremamente importante, em menos de 3 anos, de gestação na adolescência. Então, eu acho que tem que batalhar. Doutora Vera, obrigado. Eu acho que com a sua experiência, né, do tempo que a senhora ficou responsável por esse projeto aí, além de tudo que a senhora já fez, eu acho que são dicas que realmente, conversando, né, Jussara, a gente não tinha pensado em todas essas sugestões aí que a senhora deu. Realmente importante isso do vídeo. Eu acho que essa experiência do que aconteceu é muito importante, né, Jussara? Acho que todos os ambientes... Eu trabalhei muito tempo na unidade básica de saúde, né? E lá tinha as televisõezinhas que eles falavam o tempo todo. E mesmo na secretaria, né? Eles fazem vários videozinhos de informativos e aí fica rodando o tempo todo. E elas entram no consultório perguntando do vídeo, para tirar dúvidas. Então, eu achei isso interessante, né? O doutor Adalberto, acho que está aqui assistindo a aula, e sabe dizer que ele sempre teve um monte de videozinhos da Secretaria de Saúde falando sobre informativos sobre o DIU, sobre métodos contraceptivos, e é interessante isso. Elas ficam lá assistindo, elas estão lá esperando a consulta, é muito, assim, é informação que elas vão pegando e vão assimilando. Puxa, o DIU é bom mesmo, então aí entra na consulta e o pré-natalista está falando sobre o DIU, então ela fica motivada. Vai na maternidade, a gente fala sobre o DIU. Então, não é uma coisa que a gente chega lá no pré-parto, que eu acho que assim, o momento de parto, para ela curtir o trabalho de parto, a gente fica lá falando para ela da contracepção do DIU, às vezes ela não assimila, né? Se ela nunca ouviu falar, ela não quer saber naquele momento, né? Ela quer curtir outro momento. Então, mas eu acho que assim, é importante, desde o pré-natal ela tá falando, e a gente volta a citar na maternidade, e ela acaba, acho que assimila muito melhor, né? Então, acho que em qualquer oportunidade a gente não deve perder a inserção do DIU, o incentivo da inserção do DIU e falar dos benefícios, né? E agora a gente está numa fase, né, de que tem disponível o DIU, né? A gente, como a doutora Vera falou, teve uma fase que a gente não tinha, enfim, teve algumas questões aí, e tem largamente, né? Eu acho que a gente foi um dos pioneiros, né, doutora Vera, de levar, de ensinar outros hospitais a aplicação do DIU, né, pós-parto.
Fomos convidados pelo Ministério para propagar para o Brasil inteiro. Fizemos isso em outras instituições. Eu fui com a Karine em algumas instituições ensinar a colocação para os residentes. E eu acho que assim é um programa que não pode parar mesmo, né? Ui, me perdi aqui, para variar. Já me acho. Espera aí. Aliás, se quiser descompartilhar a tela, pode descompartilhar embaixo, que daí a gente fica todos aí na discussão. E dentro disso, eu gostaria de ver com você, Nócleo Jussara, se vocês achariam interessante, antes da paciente voltar ou verificar essa dificuldade delas retornarem, a gente, no puerpério imediato, usar progestagênio. Não. Teoricamente, a gente não teria nenhuma contraindicação, né? Como é um método não hormonal, o DIU, eu acho que a gente poderia sim, né? Até o retorno, potencializar. Na minha opinião, eu acho que sim. E o Jô, Tati, né? Que tá junto com a gente no puerpério, acho que seria realmente uma forma da gente garantir mesmo, pensando em todas essas evidências do planejamento familiar aí, do aumento do intervalo interpartal. Eu acho que a gente está plenamente embasado cientificamente, justificado, né? Não sei, o que vocês acham? Eu acho uma boa, porque se o índice de falha na nossa recaptação dessas pacientes é tão alto, elas não voltam para fazer ultrassom, eu acho que vale a pena, né? A gente já deixa a receita da injeção. Agora, também tem outra coisa, né? Será que isso não vai piorar ainda? Porque eu já estou com a injeção, então não vou voltar para fazer ultrassom. Não sei. Precisamos ver. Eu não sei, eu acho que mas talvez não seja, entendeu? com a justificativa que ela... Porque eu acho que talvez o que elas devem pensar, e a gente sempre escuta quando a gente vai atender paciente que usa DIU, é que, poxa, eu usava a pílula e estou livre, tinha que tomar injeção e estou livre, não tenho que tomar. Então, ela pensando que ela saiu com a progesterona, ela vai ficar, poxa, eu preciso voltar porque eu não quero mais tomar essa injeção. Eu acho que tem essa questão também, né? Deixa eu perguntar uma coisa de ordem técnica, assim, que eu não estou a par. O fio do DIU, do programa que a gente fazia até dezembro de 2019, para este DIU, o fio é diferente? Esse novo DIU, não, ele já é com fio mais prolongado. Eu até estava vendo as questões, algumas perguntas. É mais prolongado? Ele é o DIU normalzinho, normal mesmo, nas unidades básicas que a gente insere. O que a gente tinha recebido anteriormente era um fio mais curto, mas até eu coloquei isso nas técnicas, né? E mesmo nas revisões, nos trabalhos, eles falam que o DIU não é importante, o DIU ficar visível para baixo, até muito pelo contrário, né? A técnica mesmo que o Ministério da Saúde ele até ensina é para a gente colocar o DIU até o fundo uterino e que o fio do DIU não seja visualizado. E depois, aos poucos, ele, às vezes, depois, no retorno, você pode até entrar com a escovinha, aquela escovinha do Papa Nicolau, e entrar um pouquinho, que às vezes o fio fica enrolado, ele você consegue trazê-lo. Mas o fato dele não estar visível, isso daí não é importante. A técnica do Ministério da Saúde também, eles falam que o fio nem eu vou ficar aparecendo. A minha pergunta é bem assim, no sentido do que no outro programa que a gente fazia, ela via se o DIU estava na posição, estando na posição ou não, ela voltava no ambulatório, passava com a Karina e acertava o fio do DIU. Então, ela já sabia dessa programação. E por isso ou não sei o que vocês pensam, a adesão ao retorno parecia mais efetiva. O fio, a gente poderia até a gente entrar isso nessa discussão da gente orientar quanto a isso, né? Geralmente a gente orienta as pacientes quanto ao fio, se o retorno, né? Se a gente tem que reduzir o tamanho do fio, se estiver incomodando, é mais por causa disso. Se o fio estiver muito grande, incomodando, a gente orienta ela a retornar para cortar uma parte desse fio. Mas a gente poderia ligar isso, essa orientação, para ela ter mais um motivo para ela incentivar ela a voltar para avaliar esse fio. O que acontece é que normalmente o fio não é visível quando ele foi bem colocado.
Sim. Né? Não tem nem como ser visível, até pela extensão do DIU puerperal, que tem 22 centímetros, o DIU desse você tem 8 ou 12. Acho que o que a Regina está falando é tardio, né, Regina? Não é no momento da inserção, é depois que o útero já voltou a ser intrapélvico, já passaram 12 dias pós-parto. Eu faço o controle nesse segundo momento. E eu tinha noção, assim, de ordem prática, quando elas passavam no ultrassom, que elas diziam assim, hoje eu vim para fazer o controle do DIU e para acertar o fio, entendeu? Não sei se isso era um fator motivador, sabe? Mas o que eu sentia é que a adesão a este retorno era maior. A minha preocupação toda é garantir maior adesão ao retorno, entendeu? Só isso. E aproveito para combinar com você se é possível esse papel, aquele papel que eu entrego depois que faz o ultrassom, para ver se entrega na internação, que eu acho que reforça essa ideia da doutora Vera, que eu acho maravilhosa, né, da aula. Né, fazer esse papel na internação, entregar para paciente. O que vocês acham? Concordam? Eu acho que eu vi o papel, a Regina me mostrou outro dia, Ju. Acho que você já viu esse informativo. Eu acho que seria bem interessante. Eu acho que a própria Bayer faz uma cartilhazinha para o Mirena, né? A gente podia fazer a cartilhazinha do DIU de cobre da cachoeirinha. Né? A gente vai mas esse panfletinho que a Regina bolou, ele é bem legal. É, assim, é excelente, é excelente. É para convencer. Isso é coisa direta, senão a paciente também não vai ler. Com o bebê em casa e outros filhos, não vai ler. Então, é que nem a cartilha da amamentação, a mesma coisa. Tem que ser uma coisa simples, fácil da paciente entender e não ficar inventando muita coisa, né? Eu acho que dá para usar antes, sim. Posso falar alguma coisa? Quem está falando? Eu não estou vendo. Doutora Grace. Doutora Grace, pode, claro, doutora Grace. Eu não quero interromper a discussão, não. Não, fica à vontade, doutora Grace. Eu gostaria se apresente, doutora Grace. Como as pessoas estão assistindo o nosso vídeo depois, né? É importante então, eu sou membro do corpo clínico dessa maternidade com muita honra e fui coordenadora científica e todas as monografias que eram feitas, desenvolvidas, eu acompanhava. E essa monografia do DIU pós-parto, eu acompanhei no final por causa que a doutora Karina não estava muito bem de saúde e quem que coordenou foi ela e a doutora Vera. A doutora Vera está de parabéns, não só por ir, Vera, eu sei que você está aí, não é adulando, não, mas você inseriu isso na maternidade, Alice, você treinou pelo Ministério da Saúde muitas instituições, e isso realmente temos que bater palma para você, e fez toda a força do mundo para que isso fosse bem desenvolvido na maternidade. Temos que tirar o chapéu para você mesmo, não estou te adulando, não, mas estou falando o que eu acho, sou muito justa. Nessa monografia, nós tivemos uma experiência com números, que eu mandei uma cópia, sabendo desse assunto, já estamos sendo discutido, eu mandei uma cópia à doutora Jussara, né, Jussara? Sim. E mandei uma cópia para a doutora Regina e para a doutora Ana Marta. Então, de tudo que foi discutido aqui, para lembrar que 57% no período de novembro de 2016 a outubro de 2017, que foi feito esse levantamento, 57% voltaram só. Ou seja, foram 657, uma perda muito grande, e que até a gente discutia por quê, por que tanto, por que tanto. Por todos esses motivos, já ditos pela Vera e por todos vocês, e que a literatura confirma. Foi um levantamento de 369 casos que foram computados, mesmo chamando as pacientes depois por telegrama e tudo mais, telefone. Então, apesar de todo o esforço, qual foi o resultado principal? A maior taxa de expulsão foi com parto normal, em torno de 30%. Isso, batendo com a literatura, até foi um pouco mais, e a cesárea foi bem mais baixa. Né? Então, acho que 5% só. Vocês têm esses dados na mão para melhorar esses números e utilizar
todas as estratégias para que se possa ter a adesão da paciente. Mandar para a unidade básica de saúde é uma coisa que você vai perder a paciente. Não tenha dúvida, porque se dilui e a responsabilidade, o interesse que nós temos, ele se dilui. Então, não funciona, Ana Marta, infelizmente não. Não só para isso, como outras coisas. Então, até para falar de sífilis. Não é, quando se trata de sífilis, e que se é acompanhado por uma região, isso é diluído de uma maneira que se perde. Então, tem uma ideia, não é só isso. Então, assim, a minha sugestão, que funciona, e que funcionou na época, é o retorno. Marcar o retorno com 30 dias para fazer esse ultrassom, e desse ultrassom, ela não volta de novo com muita facilidade. Ela vai vir menos vezes. Então, nesse dia, se faz, sei, uma conversa, ou se precisa consertar alguma coisa, ouvir o fio do DIU e tudo mais. Não sei como vai se criar um ambulatório, não vai. Por quê? Porque se você mandar para a unidade de saúde, simplesmente você perdeu. A principal variável, que é para ver se expulsou com 30 dias ou não, ou mais de 30 dias. Com mais de 6 meses, 1 ano, eles não voltam. Só quando a coisa aperta, eles voltam pelo PS. Então, tem que se criar um livrinho no PS, como se fazia antigamente. Um livrinho, no caso de expulsão de DIU, ou anormal. É um livrinho que você vai poder... A gente marca no pronto-socorro, sou do pronto-socorro, se criou esse livrinho e funcionou. As pacientes que retornaram para o PS. Então, assim, infelizmente, assim, a taxa de retorno é 60% com muito esforço. Então, todas essas estratégias devem ser incorporadas, não só em aulas e vídeos, e cada setor trabalhando isso, pré-natal, a casa da gestante. Mesmo assim, para o retorno, não se consegue 100%, mas quanto mais conseguir, melhor. E nós, para podermos avaliar até o desenvolvimento dentro da maternidade. É a minha sugestão. Podemos mandar para o Enoque dar uma olhadinha no trabalho, já se passou alguns anos, mas espero que a taxa de expulsão ela seja menor. Parabéns, Jussara, pela aula. Parabéns a todos, que esse projeto tem que continuar, porque ele é muito importante. Tá? E, mais uma vez, eu tiro o chapéu para você, Vera, porque você implantou e continua aí, ó, firme atrás. Façam isso, façam aquilo. A maternidade, você incorpora o escudo da maternidade. Não adianta, né? Está na sua alma. Beijo para vocês. Obrigada. Beijo a todos. Enoque, tem mais uma coisa que eu acho que a gente tem que falar também, porque isso eu presenciei na vivência do DIU, né? Todos nós temos aquela mania de terminou o parto, comprimiu o útero para ver se está bloqueando, para ver se está contraído, e eu espero que isso não esteja acontecendo mais, mas é relevante lembrar. Colocou o DIU, está etiquetado, pelo amor de Deus, não é para fazer compressão do fundo uterino, né? E isso era feito de rotina. Você acabava de pôr o DIU, você virava as costas, lá estava a enfermagem comprimindo o DIU para ver se estava sangrando, se não estava comprimindo o útero. A gente esquece alguns pequenos detalhes que acaba comprometendo também o método, né? Colocou o DIU, não faz mais compressão uterina, pelo amor de Deus, deixa a loquia, porque você já retirou a loquia para colocar, né? Então não tem que ficar apertando para ver se vai sair alguma coisa. Porque saiu o DIU, né? Aí vem o DIU com tudo, né? Mas certamente o DIU saía, né? E a gente teve uma taxa de expulsão relacionada à curva de aprendizado, mas eu acho que melhorou muito. E é tão importante que hoje a gente já tem o DIU puerperal, né? Que eu tenho certeza que em breve vai estar disponível para as maternidades, né? É um DIU muito mais apropriado para a colocação puerperal, em relação ao seu tamanho de insertor, o tamanho do fio. E eu acho que é o que vem pela frente mesmo, o interesse de adequar um método tão importante a um DIU para esse período, né? Quer falar, Ju? Pode falar. Eu queria convidar o doutor Adalberto para dar algumas palavras.
Obrigado, Jussara, Enoque, doutora Vera. Assim, gostei muito da sua aula, Jussara. Eu acho que a intenção realmente é essa, a gente poder qualificar cada vez mais. Eu acho que a doutora Vera sabe o quanto esse tipo de técnica, esse tipo de prática deu visibilidade ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, e eu acho que ainda vai continuar dando essa visibilidade. Por isso, acho que como qualquer técnica ou ação, é importante que você tenha continuidade, tá? Você tenha continuidade porque o que impacta nesses indicadores, assim como qualquer política de saúde, é você ter uma manutenção, você ter uma adesão inicial alta e depois desmobilizar. Isso não é bom com relação a qualquer metodologia, qualquer técnica. Então, eu realmente parabenizo aos colegas do Vila Nova Cachoeirinha por essa cooperação junto com a Secretaria Municipal de Saúde e Ministério. Então, só para compartilhar, para quem não sabe, esse projeto a gente articulou em agosto de 2017, na época eu estava na coordenação da saúde da mulher, e nós cobrávamos bastante do Ministério para que ele tivesse uma ação mais incisiva com relação aos LARCs, mas particularmente com relação ao DIU de cobre, já que a prevalência era muito, muito baixa. Então, a gente, desde 2017, com o Cristiano participando, com o apoio do Ministério, a doutora Esther Vilela e várias maternidades que aderiram ao projeto APSION também. Então, a gente viu que isso dá um up, né? dá uma divulgação maior aos LARCs e particularmente ao DIU de cobre. Então, a estratégia do DIU pós-parto e pós-aborto é uma da estratégias, mas a ampliação do DIU ambulatorial também é uma estratégia muito importante. E só para compartilhar, né, isso, a gente teve uma videoconferência com o México, e nessa videoconferência os colegas relataram que tem maternidades no México que a taxa de inserção do DIU no pós-parto chega a 70%. Então, um indicador que eu acho que é muito interessante, a taxa de gravidez não planejada no México, vejam vocês, é de 36%. 36% é a taxa de gravidez não planejada no México. No município de São Paulo é 52%. E nos Estados Unidos a taxa de gravidez não planejada é 45%. E eles têm uma taxa uma razão de morte materna que é aquilo próximo que a gente gostaria de ter nos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma razão de morte materna ao redor de 30 por 100 mil nascimentos. O município de São Paulo está ao redor de 48 a 49 por 100 mil nascimentos e o Brasil ao redor de 65, 62. Então, assim, o uso do DIU realmente ele reduz bastante a gravidez não planejada e, particularmente nesse momento de crise econômica, social do Covid, eu acho que é algo que impacta bastante. Então, assim, eu realmente parabenizo a toda a equipe, porque eu acho que isso aí é um trabalho de equipe, não é trabalho só de um profissional, tá? Inclusive, eu sempre reforço aquilo que a gente puder fortalecer e ajudar pela saúde da mulher, pela Secretaria Municipal de Saúde. Quem está no Vila Nova Cachoeirinha sabe que a gente procura estar apoiando e fortalecendo. Tanto na chegada dos DIUs, o Ministério não mandou DIU de cobre por um período, o município de São Paulo comprou esses DIUs, assim como compra em Planon, assim como compra o Mirena. Então, a nossa visão é realmente cada vez mais fortalecer o uso dos chamados LARCs para redução da gravidez não planejada, né? Nas mulheres não vulneráveis e particularmente nas adolescentes também. Então, é muito bom a gente ter esse alinhamento entre o gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, né? E nesse momento não vamos contar muito com o Ministério da Saúde, mas eu acho que a gente tem que estar avançando nesses projetos, tá? Basicamente isso. Parabenizo toda a equipe pelo trabalho realizado e espero que continuem, ampliem cada vez mais e que a gente supere São Bernardo do Campo, que é o HMU, que é o campeão de inserções de DIU de cobre no estado de São Paulo. Tá? Boa noite, obrigado a todos. Boa noite, obrigado, Adalberto. Obrigado assim pela parceria sempre, né? Eu acho que isso é importante. A gente
trabalhando em parceria aí pela saúde da mulher, pelo bem aí, né? Pela redução dos índices de mortalidade, de complicações, né? Ju, eu acho que foi muito interessante no sentido de que, apesar de parecer um tema que a gente tá acostumado, a gente fala muito, poxa, a gente precisa aumentar, né, os índices de DIU, eu acho que trazer essa discussão levantou várias ideias, né, de atuação. E aí, na verdade, como todos falaram, né, não é uma pessoa que vai ficar puxando e que tem que colocar DIU, não. É responsabilidade de todos nós, né? Nós aqui na coordenação, os residentes na assistência, o corpo clínico. Eu acho que se a gente foi pontuando, e acho que isso foi muito legal. A gente levantou que, na verdade, os espaços para indicação de DIU, para oferecer, para conversar sobre anticoncepção, são todos os espaços, pré-parto, mas não só o pré-parto, é casa da gestante, é pré-natal, é pronto-socorro. A doutora Vera falou aí do audiovisual, que seria muito importante, dos vídeos. A Gina falou de impressos. Então, acho que assim, são várias estratégias. E a gente tem um potencial muito grande, né? Então, a gente já foi pioneiro, a gente teve uma diminuição do número de DIUs pós-parto, apesar da gente ter números bons ainda, né, Ju? Mas eu acho que a gente precisa incentivar mais. A gente precisa fazer melhor, fazer mais, e o objetivo não é os números, o objetivo é a saúde da mulher, né? São os resultados aí que a Ju mostrou claramente no começo da aula, né? A doutora Chisara mostrou no começo da aula. Então, isso é muito importante, Uma coisa que eu não citei aqui, a Regina até pode também, como representante do grupo de ultrassom, muitos ultrassonografistas, eles ainda soltam laudos que o DIU está deslocado, né? Que hoje a gente considera o DIU bem locado quando ele está acima do orifício interno do colo, né? E muitos ainda, alguns ultrassonografistas, eles ainda contam a distância do fundo uterino e soltam esses laudos que estão abaixo, que estão deslocados, e a paciente vem toda super preocupada, fala, o meu DIU tá baixo, né? E aí, quando a gente vê o laudo, a gente vê o DIU está acima do orifício interno, né? A Regina pode até falar isso. Eu tive até, às vezes eu converso até com os ultrassonografistas, eu ligo, falo, olha, você colocou um laudo que o DIU está deslocado, né? E aí eu falo da literatura, tudo, e aí muitos eles falam, moxa, eu nem sabia disso, vou ler, não sabia de que tinha mudado. Então, é uma coisa assim interessante, né? Uma coisa que tem muitos ainda radiologistas que não sabem, né, da nova definição. Jussara, no ultrassom a gente tem tentado conversar com os colegas. Basicamente, quem faz os DIUs sou eu e o Irley, né? Que faz. Quando as pacientes vêm, o que acontece? Muitas vezes elas vêm nos dias trocados. Elas estão agendadas para terça e aparecem na quarta. E aí os outros colegas que vêm, às vezes terceirizados, eles não têm esse treinamento, não tem esse padrão. Então, eles seguem o tradicional do ultrassom do DIU de cobre, que é a distância acerosa e a distância de eco livre, certo? Então, às vezes são colegas externos, né? Mas a maioria, até eu tenho um livro para controle, tenho feito os controles neste livro, e ali a maioria tem estado adequado, bem posicionado. Eu tenho notado que a maioria tem estado bem posicionado, mas esses colegas de fora que às vezes vêm prestar o serviço esporadicamente e a paciente vem num dia trocado, isso é que acontece. E o objetivo é ele estar acima do orifício interno, né, doutora Regina? Oi? Eu acho que a doutora Vera falou... Não tem um impresso próprio, né, Regina? Exatamente para não ficar essa defasagem, né? Mas o que acontece? Ficando acima, né? A gente fez um modelo só para o DIU pós-parto do ultrassom, né? Até para que isso não acontecesse, né? Mas acontece que às vezes a paciente do DIU, ela vem pelo pronto-socorro, eu tô com alguma dor por causa do não sei o que, tô com fio ou do sangramento, aí pelo pronto-socorro é pedido o ultrassom transvaginal, aí faz pelo terceirizado, o terceirizado às vezes não tem esse padrão, por mais que a gente tenha conversado, às vezes é um colega que trocou recentemente e tal, então isso é que acontece, e nesses casos, às vezes não vem no nosso laudo padronizado para controle do DIU. Então eu acho que fala para todo mundo que estiver escutando, Regina, o que é o padrão? O que a gente precisa? O DIU acima do orifício interno do colo, é isso, né? Isso. Esse é o nosso
geralmente o transvaginal, a gente vê o orifício cervical externo e orifício cervical interno. O DIU de cobre estando acima do orifício cervical interno, pelo padrão que nós estabelecemos, está normal. Antigamente se usava um padrão da distância do DIU de cobre até a serosa menor ou igual a 20 milímetros. Se estivesse maior que 20 milímetros, ele estaria baixo. Ou o padrão antigo também, se esse DIU de cobre tivesse uma distância maior do que 5 milímetros de eco livre. Tá? Mas o padrão que nós adotamos aí para este protocolo é estar acima do orifício cervical interno. É lógico que às vezes a gente pega alguns DIUs em miométrio, né? Como a gente já encaminhou para o PS, que isso é uma complicação que a gente tem tido mesmo. Perfeito. E eu acho que, na verdade, salvo algum engano, eu acho que também para o DIU fora desse período, Regina, hoje em dia é o que tem mais sido aceito, que a porção inferior do DIU esteja acima do orifício interno do colo, né? Mas como você falou, existem informações diferentes. Então, Enoque, hoje nós estávamos, eu e a Márcia, falando sobre isso. Nós trabalhamos há 22 anos com ultrassom transvaginal, né? E é difícil se despir de 22 anos de costume. Tá? Então, é complicado. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, a gente está vendo que tem vários colegas aí de outros serviços, ex-residentes. Se alguém quiser falar da experiência ou tirar alguma dúvida com a doutora Jussara, a doutora Vera, a doutora Regina, enfim, todos que estão aí, eu acho que é o momento, né? Enoque, o que eu gostaria de falar é que durante... Oi. Doutora Vera, pode falar. Oi. Estou escutando, pode falar. Que eu, particularmente, eu acho que eu e a Karina treinamos muito tempo colocação de DIU, e eu acho que o Cherron de ponta romba, ele é muito mais adequado do que essa pinça. Por quê? Porque o movimento rotatório de lateralização dessa pinça maior, que parece o coraçãozinho, ele muitas vezes enrosca no DIU e traz ele de volta. Então, quando você usa o Cherron, que a superfície de contato é muito menor, a hora que você faz a rotação, ele não enrosca no DIU. Então, particularmente, eu acho que a gente colocou muito DIU e treinou muito com o Cherron. Eu sempre achava muito mais fácil colocar com um Cherron rombo, que tem o de pontinha, e aí esse eu acho que tem que ter mais habilidade para estar colocando com ele, mas a superfície de rotação e de contato sendo menor, é mais fácil dele ficar e você não abaixar quando você roda e traz. Não sei, daí eu acho que depende da experiência de cada serviço, mas nós treinamos os residentes na época com colocação com Cherron. Informação importante, doutora Vera, né? Acho que a Carla quer falar também, mas eu acho que essa dica é importante. Pode falar, Carla. Não, que só complementando o que a Regina falou e que todo mundo falou, é um trabalho de equipe, né? Eu, mesmo tendo vários colegas de fora, eu tenho um grupo deles, eu tento falar do DIU, eu falo, eu mando para eles, para os terceirizados, mas isso que a Regina falou acontece muito. Por exemplo, hoje o índice de falta por causa da chuva foi muito alto. Essas pacientes que estavam marcadas hoje, provavelmente elas virão outros dias e não pegarão nem um de nós, né? Então, assim, mas a gente tem trabalhado com isso, explicado para os colegas novos que mudou, que é colocar acima do orifício interno, mas mesmo assim é difícil, igual a Regina falou, são 20 e tantos anos fazendo de um jeito. Você é ultrassonografista, você sabe. Mudar a cabeça do pessoal não é fácil, né? Então, mas a gente está trabalhando com isso, para eles ver se eles se adequam ao nosso padrão. Mas você sabe que não é fácil. É isso mesmo. Eu acho que a gente não tem que se acomodar. Eu concordo com você. A gente tem que trazer as evidências, mostrar para eles, falar uma vez, duas, três, né? E repetir. Eu acho que e a gente é disseminador de informação. Você, Regina. Teve uns que me questionaram. Eu mandei artigo, porque eles me questionaram. Não, mas ainda mais os radiologistas, eles me questionaram muito. Mandei artigos, expliquei. É difícil. A gente tenta, é difícil. E o problema é que as pacientes faltam no dia certo e vêm no outro dia, né? O que a gente pode fazer? Aí acaba fazendo cair em outras mãos mesmo.
Tá certo. Mas eu acho que é isso, é trabalho em equipe, né, Jussara? E acho que surgiram várias ideias que a gente tem que pensar em como implantar, além do treinamento, né? Eu acho que o doutor Adalberto mostrou aí que a gente tem respaldo da Secretaria Municipal, né? Que vai ajudar a gente com os insumos quando eles estiverem em falta, né? Eu acho que isso é importante. Está gravado, viu, Adalberto? Estou brincando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que todos nós aí no movimento, né? Diga, Tatiana. O Douglas está aqui só, ele tem vergonha de participar, mas ele está dando uma ideia de fazer uma competição entre os plantões. Quem colocar mais de um plantão, que colocar mais de um no mês, está livre do rodízio do fim de semana. O que colocar menos vai cobrir, entendeu? Prometeu meu final de semana. Tá ferrada, Jussara. O plantão que colocar mais no mês está livre, o que colocar menos cobre. Vai ser uma guerra, entendeu? Nossa. Vocês vão ver estourar o número de inserção de pós-parto aí. Trocar pela caixa de bombom. Fala pro Douglas, ele vai me comprometer, assim, não pode. Está certo. Tá bom. O Gilberto está falando que vai colocar 2 de cada vez, então, para ver se... Não vale assim, Giba. Você tá, já tá querendo comprometer a competição no começo. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Eu acho que a discussão foi muito boa, foi excelente a aula. Eu acho que eu vou agradecer. Anotamos todas as ideias a todos que opinaram. Vera, a sua contribuição foi Regina, Tatiana, Ana Marta, Carla, todos que estão aí, né, doutora Adalberto, todos que participaram. Eu não gosto de começar a falar os nomes porque eu tenho medo de esquecer de alguém, mas todos que participaram contribuíram bastante para a discussão e eu acho que todas as sugestões vão ser levadas aí. Eu acho até, Ju, que essa questão da gente pensar mesmo do retorno com algum médico, um retorno para acertar um fio do DIU, talvez possa comprometer a paciente, se a gente está tendo um reflexo de falta, né, de um grande número de faltas. A gente vai ter que pensar numa estratégia nesse sentido, eu acho, tá? Talvez para mostrar para ela o grau de importância, não só de ver a posição, mas também de ver o fio, né? Talvez seja um dos medos, dos preconceitos que elas têm, dos mitos aí, né? Do DIU, do incômodo do fio, tudo isso às vezes ajuda a alinhar. Mas eu acho que foi ótimo, eu acho que a gente tocou no assunto que a gente estava precisando falar mesmo, né? A gente sentiu que o corpo clínico estava precisando voltar a falar sobre o DIU. Eu vou abrir para suas considerações finais e fica à vontade aí. Eu acho que a oportunidade, agora que a gente está retomando, o DIU voltou para a maternidade, acho que a gente tem que estimular e incentivar todas as equipes, e essa aula foi para isso, né? Um pontapé para os residentes também, para estimular, e eu tô toda hora eu mando uma mensagem no grupo dos residentes, sou até chata, não esquece o DIU, porque às vezes passa batido, né? Às vezes a gente pegar paciente, dá até dó, né? A gente pegar paciente no porpério, puxa, eu queria colocar o DIU, podia ter colocado na hora do parto, mas tem a oportunidade que a gente não perde, a gente coloca nela nas 48 horas, né? Mas esse é o momento da gente mobilizar toda a equipe. E eu acho que, assim, interno é uma coisa, eu trabalho também no Vila Maria, o interno é uma coisa, assim, excepcional de também convencer as pacientes, porque eles ficam lá toda hora, lá, escutando o BCF, fica batendo papo com a paciente, e ele vai lá e fala do DIU, aí daqui a pouco ele volta, vem outro, vai lá escutar o foco, vai lá, incentiva a colocar o DIU. Então, eu acho que mobilizar toda a equipe, isso eu falo para todo mundo, eu acho que isso é válido, e uma paciente que a gente consegue lá pescar e orientar, eu acho que ela concordar, eu acho que isso é um bem maior para a assistência à saúde da mulher, né? Então, eu sou uma apoiadora assim fervorosa para a gente colocar o DIU no pós-parto, tá? Então, eu agradeço a presença de todos, né? Eu espero que a gente seja válido, e para quem não perdeu, a gente tem a oportunidade de assistir o vídeo e tem lá as técnicas também, qualquer dúvida a gente também está à disposição, tá? Muito obrigada. Ótimo, acho que a gente vai encerrar por aqui, obrigado a todos, obrigado Jussara e Luizão, aí sempre
parceiros, né? E a todos os outros que acompanharam. Pessoal, tchau, boa noite. Acho que vou encerrar aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.